Olá, professoras, olá, professores conectados aqui com o SimProEP. Eu sou Max Cavalcante e te convido aqui para esse bate-papo que vai trazer muita informação para você, professora, você, professor. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a conectividade e segurança para instituições de ensino. Abordaremos a diferença entre link dedicado e a banda larga, destacando a importância de uma conexão estável para videoconferências, e exames online, entre outras atividades que vocês executam hoje em dia. Vamos mostrar também como proteger a rede contra ataques com soluções anti-DDoS. Vou já pedir para o nosso convidado explicar melhor o que é isso. Firewalls e plataformas de segurança como o Acronis Cloud Security. E por fim, discutiremos a importância de redes privativas e políticas de segurança robustas, garantindo o controle total de acesso e proteção dos dados da instituição. Temos aqui um tema muito interessante. Para conversar sobre isso, eu convidei aqui o nosso amigo Anderson e o Daniel. Sejam muito bem-vindos aqui ao podcast SimProEP. Obrigado, Max. É uma satisfação estar aqui com vocês e passar um pouco do conhecimento que nós temos, demonstrar o que a empresa vem fazendo no cenário aqui de Brasília e região, onde a gente atende praticamente todas as RAs, com segurança de rede, com link, com proteção aos dados que a gente tem que ter. Então, é uma satisfação imensa. Quero agradecer também aqui o convite do Rodrigo, que hoje está lá na diretoria do SimProEP, e agradecer ao Max aqui pela receptividade. Obrigado. É isso aí. Muito bem-vindo também, Daniel. Obrigado aí a oportunidade, né, que você está abrindo esse espaço para nós. Faço das palavras do meu colega Anderson as minhas, né? E hoje a gente veio realmente no intuito aqui de trazer conhecimento e informação nessa área aí que é tão dinâmica, né? Que a cada dia temos mudanças constantes. E nosso intuito é exatamente esse mesmo, trazer conhecimento, né, para essa área da educação, que é muito importante para o nosso país. Perfeito. Uma área que, como ele falou, está em constante movimento, está sempre mudando. Li aqui algumas palavras na abertura que talvez você que está vendo daí não conheça muito bem, então por isso o Anderson e o Daniel vão explicar aqui no decorrer do programa de hoje. E já para começar, eu quero falar sobre link dedicado e banda larga. Qual que é a diferença? Como que funciona isso aí? Principalmente para o professor, que hoje em dia a gente sabe, né, que ele não está só na sala de aula. Terminou ali o horário dele, ele está em casa, precisa gravar um vídeo, precisa fazer uma conferência. Qual a importância aí e qual a diferença do link dedicado e da banda larga? Bem, isso na realidade é uma dúvida que muita gente não consegue esclarecer quando não tem o conhecimento, e ninguém é obrigado a conhecer tudo. Mas basicamente a diferença de um link dedicado corporativo, Max, para um link banda larga convencional. Primeiro, o banda larga ele tem algumas limitações em relação à segurança desse link. Não que seja um link inseguro, mas ele é um link residencial doméstico. É um link banda larga, onde ele não tem ali uma relação entre download e upload da forma correta de um link dedicado. Então, o link banda larga, ele é muito comum para a gente usar na nossa casa. Ele tem ali, seguramente, em torno de 10% de upload, que é o que é convencional no Brasil inteiro. As grandes operadoras, seja provedor de internet ou qualquer outro que atue na área de comunicação multimídia, que é o SM que a gente fala, a conexão banda larga ela tem uma segurança mínima de rede. Então, quando a gente entrega um link banda larga, ele tem ali o seu upload e download. Upload é aquilo que a gente precisa para poder subir informações para a internet. Download é aquilo que a gente baixa. Então, hoje, upload, o streaming é upload, ele não é download. Então, por isso que às vezes você tem um link banda larga na sua casa e aí você precisa de uma prestação de serviço, ou seja, um provedor, uma operadora que tenha uma garantia de disponibilidade de serviço melhor. Então, essa é a diferença da banda larga. O link dedicado já é mais corporativo. Então, onde é utilizado o link dedicado? Ele é simétrico. Então, a mesma quantidade, né, a taxa de download é a mesma de upload. O que isso quer dizer? A nossa internet, de fato, ela é o upload. Hoje, cada dia que passa, a gente usa menos download. Então, você vai acessar um e-mail, ele não é download, exceto quando você tem algum arquivo que
tem que precisa baixar, né? Tem que baixar. Uhum. Mas caso contrário, ele funciona ali na parte de upload, o stream é assim, a videoconferência é assim. A videoconferência quase nunca vai ser utilizado o download. Essa é a nossa presença. Então, o link dedicado ele tem um IP fixo que é entregue. Isso causa uma segurança maior na rede. O IP não é dinâmico, como na banda larga. Na banda larga existe ali uma multiplexação de IP que tem ali 1000 IPs. E esses 1000 IPs, ele é destinado a atender alguns clientes banda larga. Então, por isso que às vezes nas nossas casas existe lá um IP. Daqui a pouco ele troca, ele vai trocando. Isso funciona no IP dinâmico, que é a banda larga. Quando o IP é dedicado, quando é um link dedicado, ele tem o IP fixo ali. É o endereço daquele link na internet. E isso impacta diretamente na segurança, não é mesmo, Anderson? Totalmente. Então, o link IP, ele vem para desburocratizar o acesso, mas de uma forma profissional. Então, quem contrata um link dedicado? Quem geralmente tem essa assiduidade de ter encontros online, o próprio plano de aula, a videoconferência, você ter uma plataforma digital de ensino. Então, o link dedicado serve para isso, para alta disponibilidade. Banda larga, segundo as resoluções da própria Anatel e da Lei do Consumidor, até 72 horas, quando acontece algum problema, para que seja resolvido. O link dedicado à disponibilidade, SLA de serviço, de reparo, é muito menor. Então, enquanto a banda larga... Em torno de 4 horas do link dedicado. Do link dedicado é 4 horas. 2 horas para você identificar o problema e até 4 horas para você sanar. Então, por isso que essa relação é um pouco diferente e aí a gente tem que profissionalizar. Perfeito. Muito importante, né? Não só para as escolas terem essa opção, também como os professores que estão em casa, às vezes precisam da aula online. A aula que você faz no Zoom ali usa muito do upload, se o sinal precisa subir para chegar até com uma qualidade para que o seu aluno ali consiga entender o que você está falando, consiga ver perfeitamente sua imagem. Então tem bastante diferença entre esses dois aí. A NWE oferece soluções com esses tipos diferentes aí de banda larga e link, correto? Isso. Vou dar até um passinho atrás. A NWE completou 30 anos. Olha só. De existência. Foi fundada Pioneira aqui em Brasília. Foi fundada em 95, né? Minha Esse idade. ano nós estamos completando aí 30 anos, Que legal. né? Aqui em Brasília. Somos a empresa, inclusive na área da internet de fibra ótica, com maior disponibilidade aqui no território do Distrito Federal Faz e toda em a torno, diferença sem que fibra, faz né? toda a diferença, né? É uma empresa que começou como qualquer outra empresa de tecnologia, começou ali pequena, foi crescendo. A NWE viu a necessidade, ainda na época do rádio, né, de atender o varejo, atender as residências. Então, nós temos uma operação também de varejo, onde atende a residência, mas se especializou em atender demandas empresariais, corporativas e governo. Então, vem com histórico nesses 30 anos. Então, eu quero aqui deixar um abraço para o nosso CEO, que é o Marcos Chaves, também o nosso CTO, que é o Eric Formiga, e também mandar um abraço para um cara que organiza toda a parte comercial nossa, que é o Ricardo. Ricardo Brito. E isso só se dá, né, o resultado positivo com esse monte de gente. E aí tem muita gente lá no time. Então, de lá para cá, se especializou de fato em atender demandas corporativas. E inovou também, né, Anderson, na questão... A NWE tem um histórico de inovações também, né? Então, como a gente falou, essa área de TI, no mundo inteiro, ela está em constante movimento, né? Hoje em Brasília, nós somos referências também na área de cibersegurança, né? Que mais à frente o Anderson também vai falar um pouquinho, né? Que são a questão da segurança juntamente com a questão da internet, né? Então a gente agrega os serviços também para você proteger a sua conexão, proteger os seus dados. Hoje sabe que os maiores ativos de qualquer empresa são os dados, né? É o que é o bem mais, é o bem que, né, mais vale hoje para a empresa, são os seus dados. E também a gente referência aqui na área de data center, né? O data center hoje, cada vez mais empresas estão procurando, né, guardar seus dados com segurança, né? Porque se acontece alguma coisa,
dentro da sua empresa, ou você perde esses dados, por exemplo, uma catástrofe, né? Tem que ter segurança nos dados. Tem que ter segurança. Né? Então, certeza. hoje a gente tem São um dados data de outras center. pessoas cadastrados, né? Ali Isso. também, E aí então. tem a lei LGPD, que a gente tem que proteger, mas assim, a gente pode falar um pouco mais sobre o que é o data center, que é ambiente Isso. de nuvem, acho que é interessante. Então, respondendo a pergunta do Max, nós temos sim vários serviços agregados voltados à telecomunicação e voltado à TI. Então, desde você pegar a nuvem, máquinas virtuais e outros serviços de proteção de rede, nós temos como propriamente o link dedicado, protegido, com a proteção anti-DDoS, que a gente vai falar também aqui. Era sobre isso que eu queria falar, sobre a importância, né, dessa proteção anti-ataques. Como que seria essa proteção que vocês têm também? Isso, então vamos lá. Voltando também falando sobre a correlação entre banda larga e link dedicado, o link dedicado, lembra que eu falei que tem um IP fixo? Então, através desse IP fixo, é a sua entrada na internet mundial, inclusive. Então, quando você tem um link, ele não basta ser somente um link. Quando a gente fala de ataque DDoS, são ataques de hackers cibernéticos que estão atrás de dados. Na grande maioria das vezes, eles estão atrás de dados bancários, dados financeiros, senhas. E a instituição tem que se precaver junto a isso. Então, ou ela tem um profissional de TI que ela contrata ali e presta esse serviço, e também ela tem que se cercar de outras maneiras para poder se proteger. Uma das maneiras são os protocolos de segurança de rede. Então, existe o firewall, existe protocolos de rede interna, uma rede privativa que você tem que montar, e o link. O link também ele é uma porta, ele é um passivo enorme de entrada de ataque. Muitas vezes o ataque nem é para a escola X, A, B, C. Às vezes o ataque ele é direcionado à instituição ou ele é direcionado a órgãos que são ligados também às instituições. Isso. Então, às vezes você tem o ataque está sendo direcionado para o Ministério da Educação, por exemplo. Mas ele vai entrar, ele não vai atacar diretamente o Ministério da Educação. A porta por onde ele vai entrar não necessariamente vai ser... Pode ser um dispositivo externo, pode ser alguma outra instituição que está ligada ali através de uma conexão com o Ministério. E aí eles vêm exatamente atrás dos dados. Então, onde ele vai achar? Peraí, eu vou direto no Ministério da Educação? Eu acredito que lá deva ter protocolos de segurança de rede. Tem que ter. E aí, o que ele faz? Deixa eu ir aqui nessa faculdade ou nesse colégio aqui que é filiado, né, é associado ao SimproApp. Deixa eu entrar por aqui. Aí onde está o perigo. Às vezes a pessoa nem sabe. Então ele fica o dia inteiro sem internet lá, não sabe por quê. Ele fica... O sistema fica lento. Buga todo o sistema, ele não consegue o acesso que teria no seu uso contínuo, usual. E aí não sabe para onde vai. Ou às vezes já até está com os dados, vamos dizer, furtados, né? Por esses hackers. E quando o dado é comprometedor, ele vai receber, e tomara Deus que não receba, uma ligação, alguma mensagem dele pedindo Bitcoin e outras coisas para poder não vazar os dados. Hoje o intuito desses ataques na área de cibersegurança, né? Geralmente o que eles fazem? Eles fazem o sequestro dos dados e depois realmente vêm pedir o resgate. Que é pedir um Bitcoin, dinheiro para poder... para não rastrear, né? E às vezes a instituição não tem um backup seguro também, então ele sequestra também o backup, entendeu? Ou a empresa ou instituição depois, quando vai fazer a restituição desse backup, também está comprometido, aí eles pedem novamente um sequestro. Um resgate. E qual a importância, Max? Aqui a gente não está aqui para poder deixar todo mundo... Resgate financeiro mesmo, todo mundo preocupado. Ficar claro. Mas é que assim, essas informações que a gente está passando é o que a gente vive no dia a dia. Isso. Então, a importância de você ter uma empresa, por exemplo, eu quero fazer todo o meu backup no Google Drive. Beleza, para uso estudantil... Né, para uso pessoal é maravilhoso. Tem outras nuvens que você pode fazer e você paga por aquilo. Para a empresa, você tem alguns níveis de segurança que você deve cumprir. Isso. Por exemplo, a NWI é a primeira, eu acredito que no Centro-Oeste, a ter o primeiro data center Tier 4 comercial. O que quer dizer isso? Por exemplo, você tem ali no fundo da sua casa, no seu quintal, você tem um servidor que você tem ali.
Onde você hospeda os seus dados. Seus dados ali, e começa com Tier 1. São níveis e protocolos de segurança e disponibilidade, que é uma empresa, inclusive internacional, que certifica isso. E a NWI tem hoje, a gente fala depois, assim, a gente conseguiu várias certificações ISO desse ambiente controlado de data center. Então a gente está falando de grandes operações, mas também de empresas pequenas que devem seguir por essa linha, porque agora mesmo na educação nós estamos entrando aí numa era totalmente digital, já é latente essa demanda. Agora começa para o ensino fundamental, o letramento digital, por exemplo, é necessário você ter importantíssimo, né? Um ambiente controlado para você guardar os dados. Então, deve ter ali nas normativas e portarias do Ministério da Educação o período que você tem que guardar esses dados. Então, a LGPD é uma coisa. Agora, o que o Ministério da Educação impõe para que cada unidade escolar tenha ali os seus dados guardados, reservados por uma disponibilidade de tempo, eu não sei qual é, depois a gente pode apurar isso, mas seguramente precisa de um ambiente controlado, uma empresa como a NWI, que tem aí 30 anos de existência e que se certificou para poder atender essas demandas corporativas e de cibersegurança. É isso aí. Já imaginou aí na escola onde você trabalha, como professora ou professor, vazar os dados mais importantes que nós temos, que são dos alunos, os seus dados, dos funcionários da escola, dos donos da escola? Isso é algo que atinge todo mundo. Imagina o nome da escola ali ser queimado com dados que vazem, sendo que a culpa não é nem ali dos gestores daquela escola. Então é muito importante a gente ter uma empresa de confiança que esteja ali assegurando esses dados para a gente. Pode parecer até um pouco complicado, mas o Anderson e o Daniel estão sempre à disposição para poder falar sobre esse serviço, né, para sua instituição, ou também até outros para você como pessoa ali que precise de alguma coisa, que está empreendendo também. É muito importante que vocês tenham essas informações aí para a gente poder prosseguir com segurança para todos, não é? Olha só, protocolos e políticas de segurança. Vocês falaram sobre esses certificados que vocês têm, mas vamos falar um pouco mais sobre o assunto. Quais são esses protocolos que, às vezes, vocês consigam passar uma dica para o professor seguir ali em casa? E quais os protocolos que a empresa também tem para disponibilizar aí para os seus clientes? Bem, se for a nível residencial, a gente tem algumas boas práticas que deve seguir. Primeiro, não sair clicando em sites que não são confiáveis. Primeira coisa. E links, né? E links. Que são enviados através, às vezes, de e-mail. Chega ou de muito e-mail por dia. Muito e-mail por dia. Então, se certificar. Primeiro, aquele cadeadozinho lá, ver se o site está realmente seguro. Aquela mensagem vermelha, às vezes, quando não quer deixar abrir esse site, não é seguro. Exatamente. Não é? Já foge. E aí, existem hoje softwares que você contrata para mitigar isso, mitigar esse risco. Então, você tem que ter um antivírus no seu computador. Diga não à pirataria. Então, contrate um software genuíno para que possa proteger. Isso são boas práticas que a gente pode falar. Porque, às vezes, você clicando isso aí, o ataque ransomware, por exemplo, ele vai pegar os seus dados. Ele vai pegar senhas. Então, se certificar também os acessos que você faz em redes Wi-Fi. Redes públicas. Então, essas redes públicas de Wi-Fi, cafeterias, cafés, né? Em geral, shoppings, lanchonete, shopping. Aeroporto. Shopping talvez nem tanto e tal, e o aeroporto, a gente deve tomar cuidado, mas essas que são não tem investimento em segurança, que são menores, tem que estar preocupado com isso, porque realmente é uma das formas de sequestrar os dados da pessoa. Físico, e a pessoa vai estar ali vítima de um golpe. Então, a nível residencial, né, doméstico, a gente tem essas boas práticas. Agora, falando para o cenário corporativo, de fato, existem sim algumas práticas que devem ser adotadas. Primeiro, para poder funcionar um equipamento de internet, que seja, ele precisa ter primeiro um equipamento. Então, esse equipamento ele tem que ter políticas de segurança, como bloqueio de portas, bloqueio de rotas. E quem vai poder fazer isso é quem está habilitado, é um profissional de TI. Não vai ser, com perdão da palavra, e não é pejorativo, um estagiário que você colocou ali na administração, né, na secretaria da escola e tudo mais, que vai saber fazer isso pelo YouTube. Então,
Precisa desse protocolo, precisa de um profissional que vai se certificar que os primeiros protocolos de segurança de rede serão adotados. Depois desses protocolos iniciais de rede, aí começa a amadurecer o negócio. Então você precisa entender de IP, que é o protocolo de internet, você precisa entender qual é o equipamento, de quem é o link que você está contratando, se esse link tem uma proteção anti-DDoS, que o DDoS ele é uma negação de serviço. Esses ataques, o que acontece? Vamos supor que o equipamento que está lá, no colégio ou na faculdade, ele está habilitado a receber uma quantidade de pacotes, uma requisição de volume de negócio, volume de link. De acessos. De acessos. Então, o que é a negação de serviço? Ele vai topar, triplicar, quadruplicar esse acesso e que acaba derrubando a rede. Por exemplo, o site de uma instituição, né? Ele, às vezes, é programado, né? A gente está dando um exemplo qualquer aqui, mas assim, para ter 1000 acessos por hora, por exemplo. Então, quando tem um ataque desse, ele põe lá 100.000 acessos por hora. Até... E aí o site bloqueia, derruba, e aí às vezes ele encontra uma porta de entrada ali, o cybercriminoso, para conseguir... Você quer ver outro exemplo? Até no site de uma instituição de ensino, né? Sim. Sem dúvida. E olha, para você ter ideia... Um sistema que tem vários dados ali cadastrados dos pais, das crianças. Você imagina, você sabe qual é o site mais atacado do mundo? Não faço ideia. Chama-se Presidência da República. Olha só. Do Brasil. É um dos mais atacados. E que a gente imagina que deve ter... várias proteções. Não é tudo isso não, né? mas tudo bem. Deveria ter mais. Olha mas imagina só o equipamento lá para poder recepcionar a internet e fala assim, olha, eu vou contratar um linkzinho desse qualquer só para a gente ter acesso aqui. Quando você fala isso, o link que você vai contratar ali, ele é compatível com o equipamento. Então, se você contratou um link banda larga convencional, lembra, aquele que a gente contrata para nossa casa, coloca numa instituição de ensino, numa empresa. Então, o equipamento ele é compatível com a contratação. E esse equipamento ele não é habilitado, por exemplo, para ter 1 GB de internet. Então, se você contratou lá um link banda larga até 1 GB, ele vai chegar até 1 GB? Vai, se for via cabo, ok, pelo menos a gente garante isso. Agora, na grande maioria das vezes, não chega no Wi-Fi, tem essa perca, é natural. Mas o equipamento ele é convencional, ele é doméstico, então você precisa se atentar exatamente a isso. Então, o equipamento tem que ser profissional quando tem muitas pessoas acessando, quando você tem uma rede interna, quando você tem ali um hotspot, talvez, que o hotspot é uma rede Wi-Fi disponível para os alunos, disponível para visitantes, e aí você começa a amadurecer nos protocolos de rede. Então, você consegue separar, inclusive, né, Anderson? Separa. A rede do que é de trabalho, né? Do trabalho, a rede dos diretores, a rede dos alunos, a rede dos visitantes, porque o cyberataque pode vir através de um visitante. Sem dúvida. Entendeu? Mal intencionado. Que ele já clicou, não, na verdade ele nem sabe, ele clicou na casa dele, ele clicou num link lá dessas bets aí da vida, sei lá. E hoje em dia tá cheio de propagandas, principalmente nas redes sociais, que é onde a gente passa uma boa parte do tempo ali, né? Pô, é verdade, aí o cara clicou ali, aí ele chegou lá, já tá salvo o Wi-Fi da escola, ele chegou no Wi-Fi da escola, aí foi uma porta de entrada. Achou essa porta. Então, se a escola através não do se celular preparar, do aluno que está infectado. Se a escola não se preparar nisso, e aí vem várias soluções. Então, primeiro, são os protocolos iniciais de rede, de hardware da escola, do ambiente controlado ali da escola, de TI, né, de CPD dele. Depois, aí vem para as ferramentas. As ferramentas, a NWI tem inúmeras ferramentas de TI, de data center para poder mitigar isso. E uma delas, a NWI fechou é um grande partner hoje da Acronis, que é um dos maiores fabricantes de solução de segurança, né, de cybersecurity, e também de soluções de rede, nuvem. Então, no mundo, né? No mundo. Então, hoje nós temos essa solução. O que é o Acronis? Eu vou explicar sem ser técnica, explicação técnica. O Acronis, ele vem para poder ajudar um departamento de TI que talvez não tenha um conhecimento muito avançado. Uma gestão facilitada, né? Exato. Aí nós temos um dashboard onde a gente coloca ali
todo e qualquer dispositivo da instituição, a gente faz a proteção anti-DDoS, a gente faz proteções de níveis de segurança. Então, a gente sabe que num colégio ou numa faculdade tem o administrativo, financeiro, como qualquer outra empresa. Tem, mas tem níveis. Então, você quer liberar o acesso só para aquele determinado assunto para professores, para os acadêmicos. Exato. Eu quero liberar isso para os alunos. Uma biblioteca digital, por exemplo. Então, isso a gente consegue limitar alguns níveis de acesso. Ele faz a gestão da rede de computadores completa da instituição, no caso, né? A instituição tem 100 computadores, tem 1.000 computadores. 100 desses computadores é da biblioteca. Então, vamos limitar o acesso. Por exemplo, vamos bloquear as portas de entrada USB para não haver, né, nenhum tipo de infecção através dessas portas. A exclusão, né, de arquivos. Então, vamos limitar o número de acessos a determinados tipos de site para alunos ou sei lá, no departamento da biblioteca, né? Já na diretoria a gente já dá mais acessos, né? A questão dos computadores, né? O gestor da TI, através dessa solução, consegue, por exemplo, atualizar todos os computadores de rede através apenas de alguns cliques no portal, né? No portal, entendeu? Então, essa solução é um facilitador enorme, né? E também uma ferramenta de monitoramento. E você consegue se precaver. Exemplo, às vezes tem uma pessoa mal intencionada, a pessoa sabe que vai ser desligada, na maioria das vezes acontece isso, a pessoa quer limpar, excluir tudo, ou pegar aquele material que ela é da área dela e ela se julga dona daquilo, né? Então, não é. Se ela trabalhou ali, embora seja a atividade que ela exercia, toda a propriedade intelectual e documentos é da escola, é da instituição. Isso. E aí, essa solução vem para poder blindar isso. Extremamente útil. Aliás, nem útil é a palavra, importante. É importante, né? é necessário. Extrema importância. Então, ela não vai... Ou até você consegue configurar diferente. Você pode permitir que ela exclua, mas a gente tem... esse sistema vai deixar armazenado ali para o gestor de TI. Exatamente. Ver os logs. Agregado a isso também, essa solução também tem a parte do backup. Exato. Então, o backup, de que vale você pegar e falar assim, olha, eu tenho um backup, ele foi excluído, e aí ele está hospedado no mesmo servidor, no mesmo local. É um backup que não existe. Então, para isso, existe data center, você colocar um equipamento, se assim for necessário, ou você fazer uma nuvem privada para que você possa armazenar. Eu tenho isso local, mas eu também quero ter isso na nuvem. Isso é o ideal, para que você tenha essa disponibilidade desse backup. Então, o usuário vai lá e apagou, ok, ele fica ali na nuvem e ali você a qualquer rapidamente momento restitui. E o melhor, fica registrado o log, horário, como foi. Quem fez, qual máquina que foi. Isso são particularidades que, às vezes, a gente não dá tanta atenção, mas ao decorrer dos dias e dos anos, você vê o quanto isso é importante para a proteção dos dados, para que você, por exemplo, acontece ali, já aconteceu, pegar fogo num ambiente... A gente só pensa que é importante quando perde, dá algum problema, né? Então, infelizmente, o brasileiro tem muito disso. A gente que trabalha nessa área, o nosso intuito foi exatamente esse, de mostrar a parte que é muito importante, que é da proteção dos dados, porque como nós trabalhamos nessa área, essa área de cibersegurança, cada vez esse sequestro de dados que a gente fala, às vezes a gente vê em filme, né, e tudo, mas não, está muito, muito na nossa realidade, muito. Os ataques às empresas, até podcasts, né, que a gente já viu, o pessoal sequestra e tudo e pede o resgate mesmo, que é em forma de financeira, né? Então, as instituições estão cada vez mais investindo mesmo nessa área de proteção. Desde o começo do link dedicado até as áreas de solução de softwares da área de cibersegurança. Perfeito. Eu vou pedir para a produção colocar aqui na tela as informações da NWI. Olha só, 30 anos. Aqui a gente tem o contato da empresa 6133223200. E a gente tem também aqui mais informações, 30 anos de mercado, temos as informações... As certificações. As certificações, que são super importantes. E para entrar em contato é por esse telefone mesmo, eu quiser saber mais sobre algum serviço? É por esse telefone e nós vamos deixar aqui o nosso contato direto, o e-mail do Daniel. Sim. A gente tem total interesse
em visitar, tomar um café levar informação na instituição, né, nas escolas. Isso aí. E entender e, se possível, dar algumas sugestões, né, para as unidades do que fazer sobre esses protocolos iniciais de segurança, como ter um link dedicado. Garanto para vocês que vai ser só uma visita para a gente entender a necessidade, mas, acima de tudo, mostrar uma parceria firmada com o SimproEP. A intenção é levar informação e, por que não, se assim for, vocês contratarem o serviço da NWI, que é uma empresa que já está certificada por várias ISOs, que não é fácil conseguir ISO na área de tecnologia, é muito difícil para você ter isso. Nós temos um ambiente controlado que, pensa, é um dos únicos do Centro-Oeste, não existe isso. Então está preparada para... Já é um grande diferencial. Grande diferencial. Olha só, Anderson e Daniel, esse tema é muito importante, extremamente extenso. Eu quero agradecer aqui a participação de vocês e já convidar para vocês voltarem depois com o nosso diretor jurídico, que é o Rodrigo de Paula. Olha, ele tem uma situação que ele gostaria de participar para contar também sobre uns exemplos que já aconteceram na prática ali em escolas, porque esses casos chegam para o SimproEP também porque as pessoas precisam de uma solução. E o Rodrigo, com a base de contatos que ele tem, ele vai até o Anderson, vai até o Daniel, que trazem com certeza a solução para a gente poder solucionar isso aí. Então eu quero agradecer a participação de vocês, Obrigado. Pedir as considerações finais. Se vocês tiverem mais alguma coisa aqui para contar, esse é o momento antes de vocês voltarem para a gente conversar com o nosso diretor jurídico também. A gente que agradece aqui, né, o convite, a gente fica muito honrado aqui de poder sempre estar levando informação, sempre estar levando conhecimento, né, como eu falei, para uma área que é uma das principais, né, áreas do mundo, que é a área de educação, né, das mais importantes. Então, agradeço, eu e Anderson sempre disponíveis para vir aqui, trazer conhecimento, trazer informação. Podem contar conosco. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado você. Anderson? Gente, para mim foi uma satisfação enorme estar aqui para falar de tecnologia, falar de inovação, levar conhecimento a quem não conhece, a quem conhece também. A gente está disposto a vir aqui e pedir colaboração. Essa é a ideia. Então, nós temos a intenção não só de levar conhecimento, mas entender a demanda das escolas. E aqui o Rodrigo quer vir para a gente bater um papo e falar de demandas. Isso. Tem demandas que eu gostaria de ter falado aqui também, sobre acessos mal intencionados, vítimas de pedofilia, de sexo infantil e tudo mais. O poder da segurança de rede para isso também. Então, a gente não ter pessoas, a gente vive num mundo que, infelizmente, a gente vê cara, mas não vê coração. Então, infelizmente, até dentro de um ambiente controlado, um ambiente de uma escola, tem pessoas mal intencionadas e com protocolos corretos, se bem aplicados, a gente consegue ajudar, inclusive, Polícia Civil, Polícia Federal, nesses assuntos. Muito obrigado, Anderson. Obrigado. Você que assistiu até aqui, não deixe de curtir esse vídeo. É extremamente importante levar informação com segurança com especialistas como eles. Então, quiser mais alguma informação, acesse o nosso site www.simproepdf.org.br. Lá a gente vai deixar os contatos aqui do pessoal da NWI. Se vocês tiverem alguma questão, podem entrar em contato que eles vão com certeza atender vocês e com certeza aí solucionar o problema que vocês tenham ou talvez até prevenir um problema que vocês possam ter no futuro. Então entre em contato com a NWI e fique muito bem informado e seguro na sua instituição. Você, professor, professora, manda esse podcast aí também para quem trabalha com você na escola, que com certeza ele vai ficar aí muito mais bem informado sobre proteção, segurança que a gente precisa nessa área de tecnologia aí nas escolas. Muito obrigado pela sua audiência e até mais.